Naquela noite gélida, sob o céu estrelado que parecia zombar da sua dor, uma jovem chamada Helena foi arrastada para fora da casa que sempre chamara de lar, vendida como um objeto quebrado pela própria família. "Você é inútil para nós", murmuraram eles, seus rostos distantes e frios, enquanto o contrato era selado com a frieza de um inverno sem fim. Estéril, rotulada como uma maldição viva, ela se viu trocada por moedas que tilintavam como acusações, um preço baixo pela sua suposta imperfeição. Mas você, ouviu isso? Já sentiu o peso de ser julgado pelo que seu corpo não pode dar, pela vida que não pode criar? Diga-me, em uma palavra, o que isso desperta em você? Rejeição? Helena cresceu em uma mansão imponente nas colinas, onde o ar cheirava jasmim misturado com fedor de segredos podres. As paredes altas de pedra branca, polidas como máscaras de perfeição, escondiam um mundo de expectativas cruéis. Lá, o pai, um homem de ternos impecáveis e olhos vazios, ditava as regras com a precisão de um relógio antigo. "Uma mulher vale pelo que pode perpetuar", ele dizia, e cada palavra caía como um chicote sobre a alma de Helena. Ela, com seus 20 e poucos anos, cabelos escuros caindo como um véu de noite sobre ombros curvados, carregava uma ferida invisível. A esterilidade, descoberta em um exame médico frio e impessoal, se tornou o centro de sua existência, um veredicto que transformou olhares de afeto em flechas de desprezo. Os dias na mansão eram uma prisão dourada. O sol da manhã iluminava os jardins exuberantes, onde rosas vermelhas se abriam como bocas acusadoras, mas Helena só via espinhos. As criadas cochichavam nos cantos, seus sussurros ecoando como vento entre as folhas. Pobre Helena, uma flor sem sementes. A mãe, uma mulher magra e envelhecida antes do tempo, evitava seu toque, como se a esterilidade fosse contagiosa. "Você envergonha nosso nome", ela sibilava, e Helena se recolhia em seu quarto, onde o ar era pesado com o cheiro de lençóis lavanda e lágrimas não derramadas. Ali, deitada na cama de dossel ornamentado, ela sonhava com um mundo onde o valor de uma pessoa não se medisse pela capacidade de gerar vida, mas pela força que carregava dentro de si. A humilhação crescia como uma sombra que se alongava ao entardecer. Em jantares formais, cercada por pratos de porcelana fina e copos de cristal que tilintavam como risos falsos, Helena ouvia os comentários velados. "E o casamento, Helena? Quem vai querer uma mulher assim?", indagava uma tia, os olhos semicerrados sobre a sopa de ervilhas. Ela respondia com um sorriso forçado, mas por dentro, um vazio se expandia, um buraco negro que sugava qualquer resquício de autoestima. A sociedade ao redor, com suas festas luxuosas e bailes onde vestidos farfalhavam como pássaros enjaulados, a via como defeituosa, uma peça descartável em um jogo de linhagens e heranças. "Dignidade? Para quê, se você não pode dar um herdeiro?", ecoava em sua mente, e o peso disso a esmagava, dia após dia. Era uma vida de não pertencimento, onde cada espelho refletia não seu rosto, mas o rótulo que a família lhe impusera. Helena passeava pelos corredores da mansão, o som de seus passos abafado pelos tapetes persas, e sentia o frio das paredes de mármore penetrar sua pele, como se a casa mesma a rejeitasse. Seus sonhos de amor, aqueles que ela guardava como tesouros escondidos, pareciam impossíveis. "Quem me escolheria pelo que sou, e não pelo que posso dar?", pensava, enquanto o vento noturno uivava lá fora, carregando promessas de isolamento eterno. Então veio o dia que mudou tudo, o incidente que rasgou o véu de sua realidade opressora. Foi em uma tarde chuvosa, quando o céu se abriu como uma ferida, que o pai convocou a família para a sala principal. O ar estava carregado de umidade e tensão, o cheiro de chuva misturado ao de madeira envelhecida. "Chega de carregar esse fardo", ele anunciou, a voz cortante como uma lâmina. "Helena será vendida. Há um comprador no vilarejo, um fazendeiro pobre, com 3 filhos para criar. Ele precisa de mão de obra, e ela, bem, ela serve para isso." O choque paralisou Helena. Vendida? Como se fosse uma mercadoria, um animal no mercado. As palavras ecoaram em sua mente, misturadas ao som da chuva batendo nas janelas. "Não", ela sussurrou, mas sua voz se perdeu no vazio. As malas foram preparadas apressadamente, e ela foi empurrada para uma carroça velha, os rodas rangendo como queixas mudas. O caminho serpenteava pelas colinas, deixando para trás a mansão e seus julgamentos cruéis, enquanto Helena se encolhia no banco de madeira áspera, o vento frio cortando seu rosto como lembranças afiadas. "Você se lembra daquela pergunta que fiz no início? Sobre sentir rejeição? Agora, pense, o que você faria se fosse arrancado de tudo o que conhece, jogado no desconhecido por algo que não é sua culpa? Comente apenas uma palavra que represente essa sensação, e vamos continuar essa jornada juntos."
a carroça parou em uma estrada lamacenta, e lá, sob a luz fraca do crepúsculo, Helena avistou pela primeira vez o fazendeiro. Ele era um homem alto e robusto, com mãos calejadas pelo trabalho da terra e olhos que pareciam carregar o peso de anos de solidão. Seu nome, ela soube depois, era João, um viúvo com 3 filhos pequenos, vivendo em uma cabana simples no meio de campos verdejantes. Eu a comprei não por pena, mas por necessidade, ele disse, sua voz grave e direta, sem o veneno que ela estava acostumada a ouvir. Havia algo nele, uma quietude respeitosa, como o silêncio de uma floresta antiga, que a fez pausar. Aquele momento foi o ponto de não retorno. Helena, com o coração em frangalhos, pisou no solo úmido da fazenda, sentindo a terra macia sob seus pés, um contraste gritante com o chão frio e impessoal da mansão. O cheiro de solo molhado e grama fresca envolveu, uma sensação tátil que despertava algo adormecido dentro dela. João não a olhou com desprezo. Em vez disso, seus olhos transmitiam uma aceitação inesperada, como se dissesse: aqui, você é mais do que suas cicatrizes. E assim, a jornada de Helena começava, um caminho de resiliência e reconstrução que ela ainda não compreendia plenamente, mas que já pulsava como uma semente prestes a brotar. Os primeiros dias na fazenda de João foram uma revelação para Helena, um mundo de texturas e sons que contrastavam com a frialdade da mansão onde fora tratada como um fardo descartável. A cabana, erguida de madeira envelhecida e telhas de barro, exalava o aroma de fumaça de lareira e ervas silvestres, um cheiro que se infiltrava em sua pele como um bálsamo contra as memórias de perfumes artificiais e risos forçados. Os campos verdejantes se estendiam ao redor, ondulando ao vento como ondas de um mar sereno, e os pássaros cantavam melodias imprevisíveis, quebrando o silêncio que ela aprenderá a temer. Helena, ainda com os ombros curvados pela humilhação de ter sido vendida como uma mercadoria defeituosa, observava tudo com olhos cautelosos, como uma flor murchando ao sol, esperando o golpe que sempre vinha. João, o fazendeiro de presença imponente, não a pressionava com palavras. Seus movimentos eram deliberados, como raízes se firmando na terra, e ele a guiava pela rotina da fazenda com gestos simples e silenciosos. Aqui, o trabalho é nosso companheiro, ele disse uma vez, enquanto lhe entregava um cesto de ovos frescos das galinhas. Suas mãos, calejadas e fortes, tocavam as dela apenas o necessário, transmitindo uma força que não machucava, mas sustentava. Os 3 filhos dele, Pedro, o mais velho com 7 anos e olhos curiosos como gotas de orvalho, Maria, de 5, com tranças desalinhadas e risos que ecoavam como sinos, e o caçula, Lucas, de apenas 3, que se agarrava às saias dela como se fosse um porto seguro, observavam Helena com uma mistura de timidez e fascinação. Eles não sabiam de sua imperfeição, como a família chamara, e isso era um alívio que ela não ousava nomear. À medida que os dias se arrastavam, Helena começava a se inserir na teia da vida dali. Ela ajudava a preparar as refeições, misturando farinha e ervas com dedos que tremiam de insegurança, o vapor da panela subindo como fantasmas de seu passado. O cheiro de pão assado enchia a cabana, aquecendo o ar e, aos poucos, seu coração. João, sempre presente mas nunca invasivo, trabalhava ao lado dela nos campos, arando a terra com uma pá que cortava o solo como uma promessa renovada. Ele não falava de amor ou de futuro. Em vez disso, contava histórias da fazenda através de ações, como quando consertou o telhado durante uma chuva torrencial, garantindo que a água não invadisse o quarto onde ela dormia. A terra nos ensina a persistir, ele murmurou uma noite, enquanto o vento uivava lá fora, e Helena sentiu, pela primeira vez, que suas palavras eram um escudo contra o abandono que carregava como uma cicatriz. Mas os conflitos internos de Helena eram como sombras que se alongavam ao entardecer, sussurrando dúvidas em seus ouvidos. Ela se via no espelho improvisado de uma poça d'água, questionando se merecia esse acolhimento. Por que ele me comprou? Por pena, ou por outra ilusão que vai se quebrar? Pensava, enquanto as lembranças da família vendendo, aqueles olhares de nojo, as palavras cruéis sobre sua esterilidade como uma maldição, voltavam como facas afiadas. No silêncio da noite, ela chorava sozinha, o som abafado pelas cobertas grossas, sentindo o peso do trauma que a definirá. Como poderia construir algo aqui, quando toda sua vida fora construída sobre rejeições? Os filhos de João, no entanto, eram faróis inadvertidos em sua tormenta. Pedro, com sua curiosidade infantil, perguntava sobre as flores que ela plantava no jardim improvisado, e Maria corria para abraçá-la após um dia de brincadeiras, seu corpinho quente e vivo contra o vazio que Helena carregava. Esses momentos, simples e puros, começavam a desconstruir as muralhas ao redor de seu coração, mostrando que o pertencimento não precisava de laços de sangue, mas de escolhas diárias. João, o herói silencioso, revelava camadas de si mesmo sem alarde.
Ele era um homem moldado pela perda, sua falecida esposa, que partirá há anos, deixando um vazio que ele preenchia com o cultivo da terra. Eu não procuro perfeição, ele confessou uma tarde, enquanto eles sentavam-se no banco da varanda, o sol poente tingindo o céu de laranjas e vermelhos como chamas purificadoras. A vida me ensinou que o valor está nas raízes, não nas flores vistosas. Suas palavras eram poucas, mas cada uma caía como gotas de chuva em solo sedento, ajudando Helena a questionar as expectativas sociais que a haviam esmagado. Ele não a tratava como uma intrusa, em vez disso, integrava a rotina, pedindo sua opinião sobre como colher as verduras ou cuidar dos animais. Nesses atos, Helena via um amor que transcendia aparências, um amor baseado em respeito mútuo, onde sua imperfeição não era um defeito, mas apenas uma parte dela. Contudo, os ecos do passado não demoraram a surgir, ameaçando desestabilizar essa nova paz. Rumores da vila próxima começaram a se espalhar, levados pelo vento como folhas secas. Histórias sobre mulher vendida que agora vivia com o viúvo pobre. Uma mulher da comunidade, dona de uma loja na praça, passou pela fazenda um dia e lançou olhares julgadores, murmurando para si mesma sobre pecados e impurezas. Helena ouviu, e o velho medo invadiu como uma névoa gelada, fazendo-a questionar se João a defenderia ou se ele também sucumbiria à pressão social. Naquela noite, ela quase fugiu, o coração batendo como um tambor de guerra, mas João a encontrou no limiar da porta, seus olhos firmes como o tronco de uma árvore centenária. Você fica porque escolhe ficar, ele disse, sua voz grave cortando o ar como uma verdade inabalável. Esse gesto simples, um aperto de mão, um olhar que dizia eu vejo você, foi o primeiro passo para sua cura mútua. Se este momento de vulnerabilidade e esperança ressoou em você, pause por um instante e compartilhe uma palavra que descreva o que sente agora. É assim que nossas histórias se conectam e crescem. Enquanto isso, a reconstrução de Helena ganhava forma. Ela começava a ver a fazenda não como um refúgio temporário, mas como um lar escolhido, onde as risadas das crianças ecoavam mais alto que as críticas do mundo exterior. João, por sua vez, encontrava em Helena uma companheira que o fazia lembrar da resiliência da vida, e juntos, eles plantavam sementes de um futuro que não dependia de julgamentos alheios. O amor ali não era grandioso ou dramático. Era uma teia tecida de ações diárias, de mãos que se uniam no trabalho e corações que se abriam devagar, como botões de flores após a chuva. E assim, no meio daqueles campos verdejantes, Helena sentia a dignidade renascer, uma força interior que impulsionava a enfrentar os desafios que ainda viriam. Com o sol se erguendo sobre os campos verdejantes, Helena acordava ao som das galinhas ciscando no terreiro, o cheiro de terra molhada e pão assando na cozinha enchendo o ar como um bálsamo para suas feridas invisíveis. Aquela fazenda, com suas paredes de madeira desgastadas e janelas que deixavam entrar o vento fresco, não era mais apenas um refúgio, era um espaço onde cada respiração parecia reconstruir os pedaços quebrados de sua alma. João, o fazendeiro de mãos calejadas e olhar sereno, movia-se pela rotina com a precisão de um rio que sabe seu curso, e suas crianças. Maria, com seus 7 anos e olhos curiosos, Pedro, o de 9, sempre correndo, e a pequena Ana, de 5, com seu riso que ecoava como sinos, começavam a tratar Helena não como uma hóspede, mas como uma presença natural, como a sombra das árvores que protegia o solo. Helena, no entanto, lutava contra os ecos do passado. Cada vez que Maria pedia para ela contar uma história antes de dormir, ou quando Pedro a puxava para ajudar a colher frutas, uma voz interna sussurrava as palavras cruéis de sua família. Você é inútil, estéril, um fardo que precisamos descartar. Aquela humilhação, vendida como um bem descartável para saldar dívidas, ainda queimava como brasas sob a cinza. Ela observava João no trabalho, seu silêncio não como indiferença, mas como um manto protetor, e sentia uma mistura de gratidão e medo. Como podia aceitar esse carinho, quando toda sua vida ensinara que o amor era condicional, atrelado à perfeição ou à utilidade? Nas noites quietas, deitada em sua cama simples, ela se questionava, e se eu falhar aqui também? E se eles descobrirem que eu não trago nada além de minha própria dor? Aos poucos, a rotina tecia laços invisíveis. João a envolvia nas tarefas da fazenda, não por obrigação, mas com respeito que a fazia sentir valorizada. Ele não falava muito. Suas palavras eram como sementes plantadas com cuidado, brotando apenas quando necessário. Aqui, o solo não julga o que planta, ele disse um dia, enquanto eles cavavam a terra para semear milho, o suor escorrendo pelas costas deles como rios de esforço compartilhado. Helena começava a ver além da superfície. João era um homem moldado pela perda, tendo perdido sua esposa anos antes para uma doença que a levou como o vento leva as folhas. Seus filhos eram sua âncora, mas agora, com Helena, ele redescobria a possibilidade de uma família ampliada, escolhida pelo coração.
Os conflitos internos de Helena se intensificavam nas horas solitárias. Ela sonhava com o passado, revivendo o dia em que sua família entregará a um comprador anônimo, como se ela fosse uma mercadoria defeituosa. Aquela rejeição era uma ferida aberta, e qualquer gesto de afeto de João, um leve toque no ombro, um sorriso discreto, a fazia recuar, como se esperasse o golpe que nunca vinha. "Por que você me quer aqui?" ela perguntou uma tarde, enquanto o sol poente tingia o céu de laranja e vermelho, simbolizando as chamas de sua insegurança. João parou, limpando as mãos sujas de terra, e respondeu com simplicidade: "Porque você pertence onde se sente em paz, não onde o mundo diz que deve estar." Aquelas palavras, curtas e carregadas de verdade, plantaram uma semente de confiança, mas as raízes ainda eram frágeis, ameaçadas pelas sombras do exterior. Foi então que os conflitos externos surgiram, como nuvens escuras sobre o horizonte. Rumores da vila vizinha começaram a se espalhar, levados por ventos de inveja e preconceito. Uma mulher da cidade, que outrora fizera negócios com a família de Helena, apareceu na fazenda, sua figura imponente contrastando com a simplicidade do lugar. "Ouvi dizer que você acolheu uma descartada", ela disse, o tom ácido como vinagre, enquanto olhava Helena de cima a baixo. "Uma mulher estéril, sem herdeiros para deixar. Isso vai trazer maldição para sua terra, João. Pense nos seus filhos." As palavras atingiram Helena como pedras, revivendo a humilhação que pensara ter deixado para trás. Ela se encolheu, sentindo o peso do julgamento social, mas João não vacilou. Com um passo à frente, ele bloqueou a visão da mulher, sua voz firme como o tronco de uma árvore centenária. "Minha terra é feita de escolhas, não de maldições. Helena é parte dela agora, e quem não respeita isso, não pisa aqui." Ele não gritou, não precisava. Sua defesa era uma muralha de dignidade, e as crianças, vendo isso, se aproximaram de Helena, segurando suas mãos como se dissessem: "Você é nossa." Se este confronto com preconceito externo tocou algo em você, aquele sentimento de ser julgado injustamente, pare um momento e compartilhe uma palavra que represente sua própria batalha. É assim que transformamos dor em força coletiva, uma palavra de cada vez. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou em um ponto de quase quebra. Uma noite de tempestade, com o vento uivando como lamentos reprimidos, trouxe memórias avassaladoras. Ela se lembrou de ser arrastada para longe de sua antiga casa, as risadas cruéis de parentes ecoando em sua mente. Sozinha no quarto, ela chorou, o choro abafado pelas cortinas de chuva, sentindo que nunca poderia verdadeiramente pertencer. "Eu não sou boa para ninguém", murmurou para si mesma, embalando o corpo como uma criança ferida. A solidão ameaçava engoli-la, e pela primeira vez, pensou em fugir, de voltar para o vazio do qual João a salvara. Mas João percebeu. Ele, que conhecia o silêncio da dor, entrou no quarto sem bater, carregando uma xícara de chá quente, o vapor subindo como fumaça de consolo. "Às vezes, a tempestade é só o céu limpando o ar", ele disse, sentando-se ao lado dela, sua presença uma âncora no caos. Ele não a forçou a falar, em vez disso, estendeu a mão, e quando ela tomou, ele apertou devagar, um gesto simbólico de que ela não estava sozinha. "Você não é definida pelo que perdeu, Helena. É definida pelo que constrói." Aquelas palavras, simples e profundas, foram como uma luz cortando a escuridão. Ela olhou para ele, vendo não um salvador perfeito, mas um companheiro na jornada, e sentiu as primeiras teias de um amor que ia além das expectativas. Um amor baseado em resiliência compartilhada, não em posses ou status. À medida que a tempestade amainava, Helena começou a se abrir mais. Ela ajudava as crianças a plantar flores no jardim, cada pétala uma metáfora de renascimento, e via em João não apenas um protetor, mas um parceiro que também curava suas próprias feridas. Os dias na fazenda se tornavam uma tapeçaria de momentos pequenos, risadas ao redor da mesa, histórias contadas à luz da lareira, e o som de ferramentas trabalhando a terra, tecendo um lar escolhido. Ainda havia desafios, sombras que pairavam, mas Helena sentia sua força interior crescendo, como raízes se firmando no solo. E assim, no coração daquela terra simples, o amor florescia, não como uma explosão dramática, mas como uma semente que, com paciência, se transformava em algo eterno. No coração da fazenda, os dias se estendiam como fios de um tiro paciente, tecendo uma rede de confiança que Helena nunca imaginara possível. Ela acordava ao som dos pássaros anunciando o amanhecer, o ar fresco carregado do cheiro úmido da terra recém-regada, e encontrava João já no campo, suas mãos calejadas guiando as ferramentas com uma quietude que falava mais que palavras. Os 3 filhos dele, Pedro, Maria e Lucas, com idades entre 6 e 12 anos, tornavam-se sua nova família improvável.
Helena ensinava-lhes canções antigas que aprenderá em sua juventude opulenta, agora repletas de um significado renovado, enquanto eles, com olhos curiosos, mostravam-lhe os segredos da vida rural, como colher frutas maduras sem machucá-las, ou como o vento sussurrava histórias nas folhas das árvores. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, as sombras do passado de Helena começaram a se esticar sobre esse idílio. Um dia, enquanto ela e João consertavam a cerca gasta do pomar, um homem a cavalo surgiu no horizonte, um eco do mundo que ela deixará para trás. Era o emissário da família dela, um primo distante com olhos frios e um sorriso que nunca alcançava seus lábios. Ele desmontou com um ar de superioridade, o pó da estrada se erguendo como uma nuvem acusadora. Helena, sua louca tola, disse ele, a voz cortando o ar como uma lâmina. A família te vendeu por uma razão. Agora, voltam para reclamar o que é deles. Você não pertence a este lugar de miséria. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés, o peso da humilhação antiga voltando como uma inundação. As crianças pararam de brincar, seus risos silenciados pelo tom ameaçador, e João, com sua presença imponente, colocou-se entre eles e o intruso. Ele não gritou, não se alterou. Em vez disso, cruzou os braços, o sol batendo em seu rosto marcado pelo tempo, e respondeu com uma calma que ecoava sua força interior. Aqui, ninguém é propriedade de ninguém, disse João, as palavras precisas como pedras lapidadas. Helena é parte desta terra agora, e eu a defendo como defendo minha família. O emissário riu, um som vazio e cruel, e começou a espalhar veneno com a facilidade de quem o fazia há anos. Ela é estéril, um fardo. E você, um fazendeiro sem nada, acha que pode construir algo com isso? A sociedade não vai tolerar. Já ouvi as fofocas na cidade, eles virão cobrar. Seus olhos varreram a fazenda, julgando as paredes de madeira desgastada, o jardim simples, como se fossem provas de inferioridade. Helena, encolhida por dentro, lembrou-se das noites frias em que sua família tratara como um erro, uma peça defeituosa em um tabuleiro de xadrez social. Agora, aqui estava o julgamento de novo, ameaçando arrancar as raízes que mal haviam se firmando. E você, que acompanha esta jornada, o que sente ao ver Helena enfrentando esses ecos do passado? Comente apenas uma palavra que capte sua emoção agora: força, medo, esperança? Essa simples interação pode nos unir, como raízes se entrelaçando na terra. Nos dias que se seguiram, os conflitos se intensificaram, como nuvens escuras se acumulando antes da tempestade. O emissário não veio sozinho, trouxe consigo rumores que se espalharam pela vila vizinha, pintando Helena como uma mulher amaldiçoada, uma intrusa que traria ruína à humilde fazenda. Vizinhos que antes acenavam com simpatia agora cochichavam pelas esquinas, e uma autoridade local, um homem de influência que se via como guardião da moralidade, apareceu para investigar. É contra as leis da decência, argumentou ele, parado na porta da casa, sua voz grave e impositiva. Uma mulher como ela, abandonada por sua própria carne e sangue, não pode simplesmente se instalar aqui. E você, João, com seus filhos precisando de estabilidade, arrisca tudo por quê? Helena ouviu isso de dentro, o coração batendo como um tambor de guerra, e sentiu as velhas feridas se abrirem. Ela questionou sua escolha, as noites insonolentas preenchidas com dúvidas. E se ela fosse mesmo um fardo, uma sombra que obscurecia o futuro daqueles que a acolheram? Mas João, com sua resiliência silenciosa, não vacilou. Ele enfrentou o homem da autoridade no pátio, o sol poente tingindo tudo de vermelho, como se a terra mesma protestasse. A decência não é ditada por papéis ou sangue, retrucou João, sua voz baixa mas firme, carregada do peso de suas próprias cicatrizes, a perda de sua esposa anos atrás, que o moldara em um homem de ações, não de discursos. Aqui, construímos com o que importa: lealdade, trabalho e o direito de pertencer. Helena fica, porque escolhemos isso. Aquela defesa, simples e poderosa, acendeu uma faísca em Helena. Ela observava João, suas mãos fortes consertando o que os outros tentavam quebrar, e via nele o reflexo de sua própria jornada. Juntos, eles fortificavam a fazenda, erguendo barreiras não apenas de madeira, mas de união. Os filhos, testemunhas silenciosas, começavam a entender o valor da luta. Pedro, o mais velho, ajudava Helena a preparar refeições, seus olhos cheios de uma admiração nova, enquanto Maria e Lucas colhiam flores para enfeitar a mesa, simbolizando a beleza que nascia da diversidade. Porém, o ponto de quase quebra veio como um vendaval inesperado. Uma noite, após uma visita hostil que ameaçou tirar os filhos de João sob pretexto de instabilidade, Helena se isolou no jardim, as lágrimas escorrendo como chuva tardia.
Ela se sentiu inundada pela vergonha, o trauma de ser rejeitada pela família ressurgindo com força cruel. Eu não sou boa para ninguém, murmurou para si mesma, as palavras se perdendo no vento que agitava as folhas. Uma febre súbita derrubou, seu corpo fraco demais para suportar a tensão acumulada, e ela desmaiou ali, sob o céu estrelado, sentindo-se à deriva mais uma vez. João a encontrou ao amanhecer, seu rosto pálido contra o solo úmido. Ele a carregou para dentro com uma gentileza que contrastava com sua força, depositando-a na cama improvisada, e por horas, velou por ela, umedecendo sua testa com panos frios e murmurando palavras de ânimo. Você é o coração desta casa, Helena, disse ele, sua voz rouca como o canto dos grilos ao redor. Não é o que o mundo diz que define você, mas o que você planta aqui, conosco. Aquele gesto, um bálsamo para sua alma ferida, a resgatou do abismo, reafirmando o amor que transcendia as expectativas, um amor construído na fornalha da resiliência, onde a dignidade era uma escolha diária. Enquanto Helena recuperava as forças, os laços se aprofundavam, e ela via no espelho não mais a mulher estéril e rejeitada, mas uma parceira, uma mãe de coração. O amor entre ela e João florescia devagar, como as sementes que plantavam juntos, enraizado na aceitação mútua e na defesa compartilhada. E assim, no meio daquela luta, a fazenda se tornava não apenas um refúgio, mas um testemunho vivo de que a família se constrói com escolhas, não com imposições, preparando o terreno para uma nova alvorada. Com o sol nascendo sobre os campos da fazenda, Helena acordava devagar, o cheiro de terra molhada e ervas frescas preenchendo o ar da cabana. Os olhos ainda pesados da febre da noite anterior, ela se sentava na cama improvisada, sentindo o peso das cobertas caseiras sobre o corpo. João estava lá, como sempre, sentado na cadeira de madeira gasta ao lado da janela, seus filhos, Pedro, Ana e Miguel, brincando do lado de fora, suas risadas ecoando como um bálsamo contra o silêncio opressor que ela carregava no peito. Aquela cena, simples e cheia de vida, contrastava com as memórias de uma casa opulenta onde ela fora tratada como mercadoria defeituosa, vendida pela família por não poder dar herdeiros. Mas aqui, nas mãos calejadas de João, ela encontrava uma nova definição de valor, não no que ela podia produzir, mas no que ela podia ser. Enquanto os dias se alongavam, Helena se integrava à rotina da fazenda, plantando sementes ao lado de João, suas mãos se tocando acidentalmente no solo úmido, despertando um calor que ia além da mera sobrevivência. Ele era o herói silencioso que as histórias sussurravam, um homem moldado pela perda, sua falecida esposa, os desafios de criar 3 filhos sozinho em uma terra ingrata. Seus olhos, do tom profundo de um céu noturno, falavam mais que palavras, transmitindo uma aceitação que Helena nunca soubera existir. Olhe para as árvores, Helena, ele dizia, apontando para os eucaliptos que balançavam ao vento. Elas não se curvam pela tempestade, mas crescem mais fortes depois. Assim é você. Essas falas curtas, carregadas de sabedoria, desmontavam as muralhas que o mundo construíra ao redor dela, mostrando que a dignidade não era algo dado, mas conquistado a cada respiração. Porém, o passado não se contentava em ficar enterrado. Rumores começaram a se espalhar pela vila próxima, como fumaça venenosa se infiltrando no ar fresco da fazenda. A família de Helena, aqueles mesmos que a descartaram como um vaso rachado, enviou emissários, homens de ternos engomados e olhares julgadores, representando o poder social que ela fugira. Eles apareceram um dia, quando o sol estava alto, batendo a porta da cabana com a autoridade de quem acreditava ainda ter direito sobre ela. Ela é propriedade nossa, argumentavam, suas vozes cortantes como lâminas. Uma mulher estéril não tem lugar em uma família de verdade. Trouxemos uma oferta para levá-la de volta, antes que ela contamine vocês. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés, o medo antigo voltando como uma maré violenta, ameaçando arrastar tudo o que ela construíra. Seus filhos de coração, Pedro, Ana e Miguel, se esconderam atrás dela, seus olhinhos arregalados refletindo a confusão de ver o mundo cruel invadir seu lar. João, no entanto, não vacilou. Com uma calma que era sua marca, ele se posicionou à frente, bloqueando a entrada como um carvalho resistente ao vento. Esta é a minha casa, disse ele, sua voz baixa mas firme, ecoando o rugido de uma tempestade distante. Helena não é propriedade de ninguém. Ela é parte daqui, e eu defendo o que é meu com a mesma terra que cultivo. Seus punhos cerrados, mas não em raiva cega, era uma defesa enraizada na justiça pessoal, na crença de que o amor verdadeiro não se mede por contratos ou linhagens. O confronto escalou, com os emissários ameaçando chamar as autoridades, falando de leis e heranças que podiam arruinar a fazenda. Helena, observando João enfrentar aquilo sozinho, sentiu uma chama se acender dentro de si, uma força latente que o cuidado dele havia nutrido.
Eu não sou o que vocês dizem, ela retrucou, sua voz tremendo no início, mas ganhando eco à medida que as palavras fluíam. Fui rejeitada, sim, mas aqui encontrei o que é real, uma família que escolhi, que me escolheu de volta. As crianças, sentindo a tensão, se agarraram às suas saias, e naquele momento, Helena percebeu que não era mais a mulher vulnerável de outrora. Ela era uma guardiã, uma parceira. Se você se identifica com essa luta contra o preconceito, digite uma palavra que represente sua própria resiliência nos comentários. O que te mantém em pé diante das tempestades? E continue comigo nesta jornada. Enquanto os emissários partiam com ameaças vazias, prometendo retornar com reforços, João e Helena se viram sozinhos no entardecer, o céu tingido de laranjas e vermelhos como feridas que se fecham. Ele a puxou para um canto tranquilo do pomar, onde as frutas maduras pendiam como promessas de colheita. Eles não entendem, Helena, murmurou ele, sua mão tocando a dela com a delicadeza de uma brisa. O que temos aqui é maior que sangue ou status. É o que plantamos juntos, dia após dia. Nesse instante, um segredo do passado veio à tona. João confessou que sua própria esposa fora vítima de julgamentos semelhantes, abandonada pela família dela por doenças que a enfraqueceram. Essa revelação criou uma ponte entre eles, um laço de traumas compartilhados que transformava a dor em força mútua. Helena, tocada, respondeu com um abraço, sentindo o cheiro de suor e terra nele, um aroma que simbolizava a essência da vida real, não a ilusão de perfeição que o mundo impunha. Os dias seguintes foram de tensão crescente. A vila murmurava, e Helena lutava com conflitos internos, dúvidas sobre se ela merecia esse lugar, medos de que sua imperfeição pudesse destruir o que João construíra. Mas ele a lembrava, com ações silenciosas, como preparar o jantar juntos ou ensinar as crianças a plantar, que o amor não era um prêmio, mas uma escolha diária. Em uma noite de lua cheia, quando os filhos dormiam, eles sentaram-se no alpendre, e João disse: "Você é o solo onde minhas sementes florescem, Helena. Não importa o que venha, eu fico." Aquela frase, simples e profunda, foi o ponto de reafirmação, curando as cicatrizes que o abandono deixará. Como o clímax se aproximava, Helena sentiu uma nova determinação. Os antagonistas do passado, sua antiga família, planejavam um retorno mais agressivo, mas agora ela estava pronta para o confronto. A fazenda, outrora um refúgio frágil, se tornava uma fortaleza de resiliência, onde a dignidade era defendida não com violência, mas com a verdade de um amor que transcendia expectativas. E assim, enquanto as estrelas testemunhavam, Helena e João preparavam-se para a alvorada final, sabendo que o legado que construiriam ecoaria além deles, inspirando outros a escolherem seu próprio caminho. Palavras como essas nos recordam que a verdadeira família nasce da aceitação, não da imposição, uma lição que perdura, como as raízes profundas de uma árvore centenária. Com o primeiro raio de sol cortando o horizonte, Helena e João acordaram naquela fazenda que se tornará um refúgio de esperança, mas o ar carregava uma tensão palpável, como o vento que anuncia a tempestade. Os filhos de João, agora tão apegados a Helena quanto a raízes de uma árvore antiga, brincavam no quintal, inconscientes do conflito que se aproximava. Ela observava-os, sentindo o peso das palavras de João da noite anterior ecoando em seu peito, um solo onde sementes florescem, independente das cicatrizes do passado. Mas naquela manhã, o eco de cascos de cavalos no caminho de terra rompeu a calma, trazendo de volta os fantasmas que Helena pensara ter enterrado. Era a família que a abandonara, liderada por seu irmão mais velho, um homem de terno gasto e olhos frios, que desmontou do cavalo com uma autoridade forjada em mentiras e tradições podres. "Helena, você nos envergonhou o suficiente", ele gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina enferrujada. "Vendemos você por um motivo, e agora ouvi dizer que você se esconde aqui, fingindo ser mãe de filhos que não são seus. Volte conosco antes que isso vire um escândalo maior." Os outros, parentes distantes que sempre viraram o rosto para o preconceito, murmuravam em aprovação, seus rostos uma máscara de julgamento social que Helena conhecera tão bem. Mas Helena, outrora uma sombra tremula de si mesma, sentiu uma força nova brotar de dentro, como uma fonte que finalmente rompe o solo seco. João, ao seu lado, permaneceu em silêncio, sua presença como uma muralha inabalável, não com palavras furiosas, mas com o brilho firme de seus olhos, que diziam: "Você não está sozinha." Ela avançou, o vestido simples que usava agora um símbolo de sua dignidade reconquistada, e enfrentou o irmão. "Eu não sou mais a garota que vocês descartaram como terra estéril", disse ela, sua voz clara e resoluta, ecoando pela fazenda como o canto de um pássaro que sobreviveu à noite. "Vendida por ser estéril?" "Vocês me venderam porque eu não cabia no molde de suas expectativas, mas aqui, nesta terra, eu floresci."
Estes filhos me escolheram, e eu a eles, com um amor que vocês nunca entenderiam. O confronto escalou quando o irmão tentou arrastar Helena de volta, acusando-a de roubo de herança e de manchar o nome da família. As crianças, assustadas, correram para trás de João, que finalmente falou, sua voz baixa e carregada de autoridade silenciosa. Esta é a casa dela agora, construída com suor e verdade, não com as mentiras que vocês chamam de tradição. Se você tocar nela, tocará em mim e no que defendemos. Nesse momento, a grande revelação veio à tona, um segredo que Helena descobrira recentemente, ao vasculhar velhas cartas na fazenda. Seu irmão, o mesmo que a julgara, era o verdadeiro responsável pela ruína financeira da família, escondendo dívidas e traições para preservar sua imagem. Você me chamou de estéril, Helena continuou, mas a esterilidade está em vocês, que plantam ódio em vez de sementes de bondade. Eu sei a verdade sobre suas mentiras, e não vou mais me calar. As palavras de Helena pairaram no ar, como folhas caídas que revelam a nudez das árvores no inverno. O irmão recuou, sua máscara de poder rachando diante da verdade exposta, e os outros parentes, testemunhas relutantes, começaram a sussurrar entre si, o preconceito que os unia agora questionado. Foi o clímax de uma jornada que Helena nunca imaginara, não uma vitória de vingança, mas de afirmação, onde ela inverteu a dinâmica da vergonha, transformando-a em luz. João, com um gesto simples, pegou sua mão, e naquele toque, Helena sentiu um novo sentimento florescer, um amor que transcendia as convenções, nascido não de posses ou sangue, mas de respeito e escolha consciente. Eu fico, ela declarou, olhando para João e as crianças, porque aqui é onde meu coração encontrou solo fértil, e eu escolho lutar por isso. Enquanto os antagonistas recuavam, derrotados pela força da verdade, a comunidade local, que observara de longe, começou a se aproximar. Vizinhos e amigos, tocados pela história de Helena, ofereciam palavras de apoio, e um ancião da vila, que conhecia as dores do preconceito, propôs uma pequena cerimônia ali mesmo, sob o céu aberto. Hoje, reconhecemos você como parte desta terra, disse ele, e assim, Helena e João selaram sua união não com um casamento grandioso, mas com uma troca de votos simples, diante das crianças e da fazenda que construíram juntos. Foi uma vitória e reconhecimento que validavam sua jornada. Helena, outrora rejeitada, agora era vista como pilar de força, e João, o herói silencioso, encontrava sua própria cura ao vê-la brilhar. Anos mais tarde, a fazenda prosperava, com os filhos crescidos e Helena, agora mãe de coração, ensinando-os os valores que ela e João forjaram: resiliência, dignidade e o poder do amor incondicional. Um dos meninos, que se tornará um jovem agricultor, olhava para o horizonte e dizia: Mamãe, sua história nos inspira a escolher nosso caminho, como você fez. Helena, com os cabelos prateados dançando ao vento, sorria, sabendo que o legado que construíram ecoava além das colinas, inspirando outros a superarem o julgamento e abraçarem a aceitação. A fazenda, outrora humilde, se tornará um símbolo de família por escolha, onde as raízes profundas de uma árvore centenária abrigavam novas sementes. E assim, enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, Helena refletia. A verdadeira vitória não está nas batalhas ganhas, mas nas vidas tocadas, nas escolhas que transcendem o abandono e constroem um lar eterno. Se esta história tocou seu coração, compartilhe uma palavra que ressoe com você agora, como escolha ou dignidade, nos comentários, e inscreva-se para ouvir mais jornadas como esta, que nos lembram de que o amor, como a terra, sempre renasce. Palavras como essas nos recordam que, no final, somos todo solo esperando ser cultivado.